Em João 10, a Bíblia apresenta Jesus como o bom pastor. E um pastor que conhece as suas ovelhas. Nós somos representados nesse texto como ovelhas. E essa é uma figura que Jesus usou, porque em Israel existiam muitos pastores. E esses pastores cuidavam das suas ovelhas. Esses pastores davam a vida pelas suas ovelhas, enfrentando leões, lobos, por causa de suas ovelhas. E é por isso que Jesus utiliza a figura do pastor. Mas eu vejo que alguns pastores hoje, que dirigem igrejas, muitas vezes usam dessa figura da ovelha para atacar os seus membros, para atacar o povo de Deus. E eles consideram homens como se fossem literalmente ovelhas, sem capacidade de raciocínio, de pensar. Eu vou destacar aqui algumas características de uma ovelha. Mas precisamos compreender que essas características elas podem ser usadas de uma maneira figurada para nos representar. Mas isso não pode ser levado a uma literalidade. Afinal de contas, nós temos capacidade de decidir, nós temos capacidade de escolher, nós temos a capacidade de pensar. E isso nos foi dado por Deus. Uma das características de uma ovelha é que a ovelha ela não tem senso de direção. A ovelha ela tem uma facilidade de se desgarrar do seu grupo. E quando isso acontece, ela se torna uma presa fácil para o lobo. A Bíblia diz assim que o inimigo ele anda ao nosso derredor, como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. E nesse aspecto, Deus é esse pastor que está cuidando para que a gente não se desgarre. Uma outra característica da ovelha é que a ovelha, quando saudável, ela gera cordeirinhos. Então o pastor, ele cuida para que a ovelha ela possa se tornar saudável. E dessa forma ela possa se multiplicar. Então ele provê um bom pasto, um bom lugar para ela matar a sede. Deus faz isso por nós, dia após dia. Deus prepara a terra para que nós possamos continuar vivendo nela. É Ele que envia a chuva, Ele que faz o sol levantar. Uma terceira característica de uma ovelha é que as ovelhas mães, muitas vezes, por depressão pós-parto, como muitas mulheres acabam tendo uma depressão pós-parto, as ovelhas mães elas abandonam os filhos. E esses filhos acabam por morrer, porque eles são totalmente dependentes da ovelha mãe. Algumas vezes abandonam os filhos até por causa do seu instinto de querer seguir o grupo. E os filhos acabam ficando para trás e acabam por morrer. Mas o bom pastor, ele vem e pega este filho que ficou para trás e ele coloca junto da mãe, ele ajuda a manter essa relação mãe e filho. Deus faz isso conosco. Deus tem esse cuidado conosco. Deus tem o prazer de fazer com que a família esteja sempre unida. Uma quarta característica é que as ovelhas são bichinhos ingênuos. Elas não sabem discernir um bom alimento. A ovelha ela come de tudo e ela corre o risco até mesmo de comer algo que possa lhe fazer mal, de se envenenar. E assim também muitas vezes somos nós, espiritualmente. Muitas vezes comemos de tudo que nos oferece e corremos o risco de ser envenenado, contaminado por heresias, por pensamentos que não provêm de Deus, por falsas doutrinas. E Deus deixou o seu livro, a Bíblia, escrita exatamente para nos ajudar a discernir o bom alimento. Uma quinta característica é que as ovelhas são bichinhos muito medrosos, né? E este medo, muitas vezes, leva a ovelha a fugir do aprisco. Elas se sentem inseguras somente quando elas ouvem a voz do pastor.
elas então sabem que Ele está ali perto cuidando delas. E como é bom, né? Quando a gente ouve a voz do nosso Deus e a gente tem a certeza plena que Deus está próximo de nós, os seus braços estão nos envolvendo, nos cercando. Uma sexta característica é que as ovelhas possuem um focinho muito úmido e muitas vezes as moscas ficam ali tentando pousar sobre eles. E alguns pastores então eles passam óleo no focinho das ovelhas exatamente para que as moscas não pousem ali. E nós podemos aqui fazer uma alegoria, comparar essas moscas muitas vezes como demônios que ficam tentando achar nossos pontos de fraqueza para tentar pousar ali e criar seus ninhos em nossas vidas. Mas Deus vem, unge com o seu Espírito, Ele passa o seu óleo sobre nós para que nós possamos vencer e essas moscas não façam pousada em nós. Lembre-se, use o nome de Jesus como uma arma que Deus te deu para repreender o mal sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esse nome tem poder. Ele mesmo diz que em seu nome nós expeliríamos demônios. A sétima característica de uma ovelha é que a lã de uma ovelha, ela suja muito, porque ela deita no chão, ela passa entre arbustos, e ela absorve muita sujeira, e ela se torna pesada com o tempo. E chega um momento que as próprias ovelhas já não conseguem caminhar direito devido ao peso dessa lã. Então elas necessitam que o pastor possa ir lá e limpá-la, tosqueá-la, para que ela possa ser livre para continuar andando, se alimentando, fortalecendo. É interessante que em nossa caminhada, muitas vezes nós também somos assim. A gente vai carregando sujeira em nossa vida. Muitas vezes atitudes que fizemos errado, muitas vezes a falta de perdão que não temos, a falta mesmo da confissão dos nossos erros. Mas é necessário que a gente chegue até Deus e permita que Deus possa vir nos limpar, nos tosquear, para que nós possamos andar livre. Então, a forma que Deus faz isso, e Ele criou, é que a gente confesse os nossos pecados e que a gente perdoe uns aos outros. E dessas formas nós vamos manter nossa vida sempre livre, sem peso. A oitava característica que eu gostaria de destacar é que as ovelhas comem demais. O estômago é o maior órgão desse bichinho. As ovelhas, elas brincam durante a noite, elas acabam se virando e podem até morrer asfixiadas se elas não forem desviradas. É necessário então que o pastor fique sempre vigilante, até mesmo durante a noite, para livrá-las dos lobos e também para desvirá-las após suas brincadeiras. É interessante, né, como as ovelhas dependem de Deus. Muitas vezes colocam suas próprias vidas em riscos sem ter consciência. São dominadas pela sua fome, pela sua paixão. E assim somos nós. Muitas vezes dominados pelas nossas paixões, corremos o risco de morrer espiritualmente. E algumas vezes até fisicamente, colocando nossas vidas em risco por causa dessas paixões. E Deus quer nos ajudar a vencer cada uma dessas paixões, para que nós possamos seguir o bom caminho. Uma nona característica de uma ovelha é que as ovelhas machas disputam as fêmeas. E nas suas disputas, elas dão cabeçadas uma nas outras. É bom saber que Deus cuida de nossas vidas, nos ajudando a ter comunhão uns com os outros, para que a gente não bata a cabeça um no outro e venha se quebrar, se ferir, se machucar. Deus nos ajuda a viver em comunhão. E o óleo do Espírito, isto é, o Espírito de Deus que foi derramado sobre nós, nos faz um, nos coloca na mesma visão, no mesmo sonho, no mesmo projeto. Outra característica de uma ovelha, a décima, que eu quero destacar: as ovelhas, elas tendem a comer o pasto até eles se acabarem.
E elas não saem mais daquele local, mesmo quando passam a carne. E aí então elas ficam comendo no chão. E às vezes até suas próprias fezes. É necessário que o pastor as retire daquele local e as leve para um novo pasto. Você já pensou que muitas vezes na nossa vida a gente enfraquece porque não estamos buscando novo alimento? Nós queremos viver sustentado pelas experiências passadas ou ainda buscando experiências passadas e não novas experiências com Deus. Nós vivemos um saudosismo do primeiro amor sem tentarmos experimentar o novo que Deus tem para nós hoje. É por isso que Deus dava cada dia um maná para o povo. A cada dia Deus tinha uma provisão nova. A cada dia Deus tinha algo novo para aquele povo. E assim conosco. Deus quer nos levar sempre a experiências novas, novos passos. É uma nova experiência com Ele. Outra característica é que uma ovelha rebelde, ela tende sempre a fugir do rebanho e se perder e se tornar uma fácil presa para um lobo. Aí nesse caso, muitas vezes o pastor precisa quebrar a perninha daquela ovelha para que ela possa parar, aprender a reconhecer a voz dele, para depois ter então sua perna curada, poder andar junto com o grupo. Se você for rebelde, se você não ouve a voz de Deus, muitas vezes Deus precisa quebrar a tua perninha para você aprender a se aquietar, acalmar, entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. E então você aprendendo a ouvir a voz dele, Ele poder vir curar a sua perna, para você andar agora lado a lado com Ele. Nós precisamos de Jesus, nosso bom pastor, que Ele sempre vá à frente de nossas vidas, mostrando o caminho, sendo um modelo para nós, nos ajudando, para que possamos nunca nos afastar do grupo e nos tornarmos dessa forma a presa fácil. Deus te abençoe.